Olá, queridos seguidores de Dulce, estamos nos encontrando novamente para refletir a respeito da palavra do Mestre que encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa reflexão de hoje é a lei da causa e efeito. Eu encontrei um trecho bem interessante no capítulo 19. O capítulo em si é o capítulo que diz: a fé transporta montanhas. Lá diz assim: a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis aí o grande ponto da nossa filosofia e fé espírita: a procura pela compreensão. E essa lei de causa e efeito, como funciona? É uma lei universal criada por Deus para que haja equilíbrio. É uma das leis. Se fôssemos analisar pelo ponto de vista físico, teríamos a descoberta da lei de Newton, terceira lei de Newton, que fala sobre ação e reação, onde diz que existe sempre a toda ação existe uma reação de igual ou maior intensidade do que a primeira. Nada diferente no mundo espiritual. O que plantamos, colhemos. E como somos espíritos imortais, de múltiplas vivências encarnatórias, nós podemos ter a reação a qualquer momento e a qualquer tempo. Podemos ter essa reação numa vida posterior à que a gente está vivendo, ou às vezes instantaneamente nesta mesma que estamos vivendo. Importante é a gente saber que esta lei faz com que o que plantamos, colhemos. As sementes são as nossas atitudes. Tudo que nós plantamos, iremos colher. Assim, se cultivarmos pensamentos e atitudes centrados no bem, na caridade, na paciência, na gratidão, vamos estabelecer relacionamentos saudáveis e fraternos. Mas se ao contrário tivermos atitudes diferentes disso, nós vamos colher relacionamentos que vão nos dar esse tipo de atitude de volta. Essa é a parte importante de saber. Mas, continuando com nossa reflexão, Deus, poderosa inteligência, causa primária de todas as coisas e nosso Criador, tão amoroso Pai, Ele não quer que a gente sofra. Então Ele nos dá o livre-arbítrio para que justamente possamos escolher que tipo de caminho ou que tipo de semente plantaremos neste caminho. Às vezes a gente ouve: eu estou sofrendo, ou a pessoa está sofrendo porque ela está queimando karmas, ela está pagando dívidas. Será que é assim? Vamos raciocinar, vamos racionalizar, vamos refletir. Deus, esse misericordioso, na verdade, Ele não quer que nós soframos, mas Ele quer, como Pai, que aprendamos. Para aprender, a gente pode aprender na dor ou no amor. Normalmente, aprendemos pelo caminho mais difícil. É como se nós, crianças renitentes, precisássemos sentir o quanto dói aquela situação para poder entender que o outro sente da mesma maneira. Por isso é que acabamos muitas vezes passando por determinadas provas, para aprender que aquilo dói.
se nós impingirmos aquele sofrimento a alguém, nós já sabemos o quanto dói aquilo. E muitas vezes nós já fizemos isso. Então, por este motivo, estamos agora aprendendo como dói. Mas a gente pode aprender no amor, no exemplo, na prática do bem. Tem uma historinha de 2 companheiros de pescaria, 2 senhores já aposentados. Viajavam por uma estrada no meio do mato, aquelas estradas de campanha. E eles viajavam e conversavam justamente sobre isso. E aí, eles conversando, o rapaz que dava carona, chamado Seu Jorge, disse: "Ô Armando, mas você não acha que, na verdade, a gente pode praticar o bem e, com isso, modificar a história divina que vivemos?" E aí o seu Armando dizia: "Não. Justiça é justiça. Faz-se o mal, recebe-se o mal." Aí o seu Jorge novamente questionava: "Mas e se eu escolher fazer o bem, ser o bem, pensar o bem?" Justiça é justiça. O que alguém me fizer, há de pagar. Caro, muito caro. E continuaram aquelas reflexões no caminho inteiro. O dia já estava no fim e o tempo começou a ficar com uma expressão bem fechada. Começou a ficar com uma cara de tempestade que logo, logo ia chegar. E eles continuaram o caminho até que, num determinado ponto da estrada, tinha um enorme buraco, mas um buraco muito grande. O seu Jorge, que estava dirigindo, parou, desviou do buraco, continuou e parou novamente e já ia descer do carro. E o seu Armando disse: "O que estás fazendo?" "Não. O que vais fazer? Vais parar no meio da estrada." E o Jorge disse: "Olha, está para chuva. Se começar a chover, a estrada toda ficará uma lâmina d'água. Ninguém vai enxergar esse buraco. Então é muito perigoso. E eu vou tapar o buraco." E o Armando disse: "Não, isso é coisa para quem cuida da manutenção da estrada. Nós não vamos perder mais tempo. Vamos seguir viagem. Isso não é da nossa competência. Quem cuida da estrada que cuide do buraco." O seu Jorge, que já não queria mais contemporizar, entrou no carro e seguiram viagem. Chegaram ao destino, onde o seu Jorge ficou e o seu Armando retornou de carro. Quando ele retornou, chovia muito e já estava escuro. Ele estava muito apressado porque queria chegar logo em casa. Afinal de contas, aquela estrada solitária no meio do nada era bastante assustadora com uma tempestade. E ele continuou o caminho e estava muito rápido, sem lembrar do buraco. Ele passou e, conforme passou, o carro perdeu o controle e ele se acidentou. O carro capotou e ele teve várias fraturas na perna, na costela. Ficou um tempão naquela estrada sozinho, sofrendo de dores, até que foi resgatado e levado para o hospital. No dia seguinte, seu Jorge foi no hospital visitá-lo, levou biscoitos, o abraço fraterno, a preocupação amorosa de amigo. Quando seu Jorge foi embora, seu Armando pôs-se a pensar. Realmente, as nossas atitudes
podem nos trazer reflexões. Pensava exatamente nos delicados meandros da lei de causa e efeito, chegando à conclusão de que o mal não precisa ser resgatado pelo mal, onde o bem chega antes. E é justamente aí que entra o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes, o bem que fazemos ao coletivo, ao irmão, seja, enfim, a qualquer situação que seja, é o bem que nós colheremos amanhã. É o bem que vai nos chegar amanhã como forma de lição de vida. Então que fique a reflexão para nós todos de que a escolha do bem, ela é sempre a escolha agradável a Deus. E se nós conseguimos escolher o bem, plantar a sementinha do bem, nós estaremos aprendendo a lição, sem precisar ter a dor. Paz e luz, que Jesus esteja com todos.